Olá, queridos amigos, dando continuidade à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, trazemos o segundo vídeo sobre a introdução, falando dos objetivos desta bela obra. E Kardec diz assim: toda a gente admira a moral evangélica. Então, é comum nós ouvirmos todas as pessoas dizendo que admira a moral do Cristo, a moral contida nos ensinamentos do Evangelho. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Todos dizem que é algo sublime, algo divino e algo importante, a grande maioria. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Ou seja, a grande maioria da humanidade está presa àquilo que ouviu dizer, sem refletir, sem pensar de forma consciencial, sem analisar de forma profunda os ensinamentos de Jesus. São as palavras que entram pelo ouvido e que saem pela boca muitas vezes, que ficam conosco sem nós refletirmos no seu sentido profundo na nossa vida. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. Kardec nos diz que poucos procuram se aprofundar, se aproximar dos ensinamentos do Cristo, ver a sua aplicabilidade na nossa própria vida, na resolução de conflitos, no nosso desenvolvimento moral, na compreensão das nossas dores, das nossas aflições, em trazer o Evangelho para dentro de casa, para consolar as nossas angústias. Então, poucos fazem isso. E a razão está por muito na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para a maior parte do número de seus leitores é ininteligível. Então, para a grande maioria da humanidade, a linguagem do Evangelho é uma linguagem difícil. As pessoas não se esforçam, não fazem o mínimo esforço para terem uma compreensão um pouco mais ampla. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, e isto é sem proveito. Então Kardec nos diz que Jesus trouxe muito dos seus ensinamentos por parábolas, para trazer por meio desta linguagem alegórica ensinamentos profundos que naquele momento nós ainda não tínhamos condições de compreender, mas que conforme vamos evoluindo espiritualmente, esse ensinamento vai se amplificando, ele vai se descortinando, novas camadas vão se descortinando e nós vemos que é um ensinamento divino o que Jesus nos trouxe, que cada vez mais nós vamos compreendendo a sua aplicação em nosso desenvolvimento espiritual. Vamos atingindo novas camadas, novas esferas deste conhecimento superior. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Então, a grande maioria da humanidade passa pelo Evangelho sem se afetar pelo Evangelho, sem deixar que ele toque o nosso coração. Porque para que isso ocorra, nós precisamos abrir o nosso coração para ele. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. Então, quando nós vamos analisando de forma mais profunda, nos esforçando para a compreensão do Evangelho, com o auxílio da doutrina espírita, que é a chave
para a compreensão dos ensinamentos do Cristo e vamos nos esforçando para colocar em prática este código divino que é o ensinamento do Cristo, que é o Evangelho, nós vamos nos transformando. E essas meditações, reflexões são muito importantes porque por meio delas e do auxílio do Evangelho, nós conseguimos aprofundar e conhecer o que realmente somos, de onde viemos, para onde vamos, o sentido de nossas vidas. Até o nosso próximo encontro.